Vamos à palavra de Deus que eu tenho para você nessa manhã. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Essa palavra vai ser uma grande bênção para você, amém? Quero trazer um ensino, para o seu coração. Eu queria que você colocasse a mão nele, Coloca a mão nele aí, Porque esse é o lugar que precisa abrir, para a palavra de Deus entrar, A Bíblia, nós confiamos na Bíblia toda. Nós confiamos na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Nós não selecionamos aquilo que a gente quer, não quer. A Bíblia é maravilhosa, ela é completa. Amém, amém, amém? A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus instrui você em todos os assuntos, fala de tudo que você imaginar, A palavra de Deus é viva. E hoje eu quero falar com você de um assunto muito bíblico, muito importante para a sua vida, muito prático, uma instrução de Deus para o seu coração. Mas coloque as mãos aí nele. Senhor Deus, diga comigo: Senhor Deus, eu abro o meu coração para a sua palavra nessa manhã, porque eu creio. Diga mais forte aí, fala aí: eu creio que toda a sua palavra é uma grande bênção para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos. Se você não tem, tudo bem, você já profetiza se você quiser ter. Aí você pode dizer assim: Deus, eu recebo com gratidão a tua palavra, porque eu sei que quando eu ouço e pratico, jamais me torno o mesmo. Amém? Jamais serei o mesmo. Louvado seja Deus. João, o evangelista, o Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, estava no momento onde Jesus estava para ser pregado numa cruz. Ele entregaria sua vida poucos dias depois. Daqui poucas semanas nós também celebramos a Páscoa, que é claro que não tinha um significado apenas da morte de Jesus. A Páscoa já era uma festa sobre a libertação dos judeus do Egito, sobre tantas outras verdades que tinha. E Deus escolhe aquele momento que era mais do que profético para Jesus entregar sua vida. Mas 6 dias antes de acontecer isso, 6 dias antes, aliás, da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dos mortos. Versículo 2: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Provavelmente, essa cena aconteceu na casa de Lázaro. Lázaro era um empresário, muito amigo de Jesus. Eu não sei se você já assistiu The Chosen, mas apresenta muito próximo da realidade bíblica. E Lázaro é esse homem que é amigão de Jesus. Essa família era amiga de Jesus. Maria, Marta, suas irmãs, estavam ali também. Versículo 3: então Maria pegou um frasco de nardo puro, era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e toda aquela casa se encheu com a fragrância daquele perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez um questionamento, fez uma objeção: por que esse perfume não foi vendido? Não era melhor que o dinheiro fosse dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, tinha uma outra motivação, mas porque ele era, a Bíblia diz, o apóstolo João está dizendo, com a autoridade do Espírito Santo aqui, que ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar uma parte daquilo ali, que era colocado. Que coisa feia, Que coisa feia. Tem muita coisa feia por aí, gente? Aqui é mais uma dessas. Mas vamos lá. Sabe, essa palavra é tão abençoadora para a sua vida. Ela é muito mais do que qualquer ideia que você possa imaginar sobre recursos. Mas eu quero trazer para você a ideia sobre um coração revelado. Sobre como as coisas de Deus, como aquilo que a gente entrega, como a maneira como a gente lida com muitas coisas, falam sobre o nosso coração. Essa palavra é sobre o meu, é sobre o seu coração. Jesus está aqui numa cena maravilhosa, num jantar, na casa provavelmente na casa de Lázaro. E é interessante que Maria de Betânia, ela vem aqui, está dizendo quem era, e ela derrama a Jesus aquele perfume caro. Só para você saber, historicamente, um denário era uma moeda de prata romana, que naquela época era muito comum.
Jesus usou a ideia do denário em muitas parábolas. Algumas delas, por exemplo, Jesus usou a ideia do denário quando ele falou que aquele bom samaritano, quando ele falou a parábola do bom samaritano, que deixou, né, o que foi assaltado na hospedaria. E aí Jesus usa 2 denários como um pagamento da hospedaria. Na verdade, um denário era como se fosse o salário de um dia de um trabalhador comum. Numa grande cidade seria uma média de 100 a 200 reais. É uma média. Sabe, um denário naquela época significava isso, era o pagamento do salário de um dia. Jesus usou isso numa parábola que ele fala sobre salário. A parábola da vinha. Jesus fala que todos os trabalhadores receberam do dono da vinha 1 denário pelo dia de trabalho ou pelas horas trabalhadas. Amém? Está comigo aí? Então essa mulher, ela pega um nardo caro, um perfume caro, era uma essência, não era um perfuminho que a gente compra por aí não, era o que faz muitos perfumes. Ela pega aquele perfume que valia, segundo Judas, e provavelmente isso era verdade, porque ele era muito ligado ao dinheiro e não ao que estava acontecendo, né? E Judas fala que eram 300 denários, seria o trabalho de um ano, seria o salário de um ano. É só você fazer uma conta básica, se for R$2.500 por mês, seriam 30 mil. Que oferta! Que loucura, que oferta generosa dessa mulher. Mas mais do que o valor que estava sendo dado, mais do que uma boa oferta, mais do que uma grande oferta, e de fato era grande, talvez para a grande maioria de nós seria uma oferta gigantesca, mas maior do que o valor financeiro dessa oferta, era o coração que estava sendo entregue a Jesus. Diga comigo, um coração sendo entregue. Essa oferta então fala a respeito do coração dessa mulher. Qual é o ensino aqui que eu queria trazer para o seu coração? A nossa oferta, Jesus, fala a respeito do nosso coração. Por isso Jesus disse que o que essa mulher fez deveria ser contado em tudo quanto é lugar. O evangelho fosse pregado, conta essa história. Jesus valorizou o que essa mulher fez, Jesus elogiou o que essa mulher fez. Jesus repreendeu Judas quando ele começou a falar, deixa essa mulher em paz, o que ela fez é maravilhoso. Jesus está aprovando o ato. Agora, por que nós podemos dizer que o que ela fez tem que ser contado? Porque Maria, ela não achou aquela oferta alta. Maria, ela achou que ela estava fazendo o seu melhor. Ela estava mostrando o seu máximo. Sabe, alguns especialistas, alguns teólogos, alguns historiadores dizem que essa oferta significava ou todo o seu dote, ou uma parte do seu dote. Naquela época as pessoas guardavam dinheiro, não em banco como hoje, não em investimentos, não em imóveis. Naquela época as pessoas guardavam mais os seus recursos em perfumes caros, em joias importantes. Então quem tinha muito ouro, muito prata, muita joia, e quem tinha muito perfume desse tipo, porque esse perfume poderia ser fracionado e vendido facilmente. Está comigo aí? Então essa mulher pode ser, a Bíblia não é clara nisso, mas pode ser que essa mulher estava dando a Jesus o seu dote, aquilo que serviria para pagar o seu casamento, a sua festa, a sua lua de mel. Pode ser que aquilo seria o direito dela se casar, sabe? Então é algo assim muito impressionante, porque essa mulher não estava dando dinheiro para Jesus, ela estava dando sua confiança, ela estava dando o seu futuro, ela estava dizendo para Jesus, olha, você é maior do que tudo que pode acontecer na minha vida, você é a pessoa que é responsável pela minha salvação, por tudo que eu recebi até hoje. Toma, Jesus, você é digno. Maria estava sendo extremamente generosa com Jesus. Amém? Sabe, mas enquanto ela dava aquela grande oferta, que na verdade era o seu coração, tinha um outro coração na história, o coração de Judas. Judas, vendo tudo aquilo, ele começa a questionar, para que isso? Para que dar tudo isso? Para que mais oferta? Para que isso para Jesus? Semana passada já demos oferta para Jesus de novo. Para que isso? Queridos, Judas representa algumas pessoas. Judas representa algumas pessoas que sempre questionam o dar para Jesus. Sabe, infelizmente, em todo lugar, em qualquer ambiente, infelizmente, em qualquer ambiente, tem pessoas que têm a mente como a de Judas. Tem pessoas em muitos ambientes que têm a mente como a de Judas, mas infelizmente, até mesmo nas igrejas, até mesmo entre nós, ainda tem pessoas que têm a mente como a de Judas. Para que isso? Para que tanta oferta? Para que colocar brinquedo caro, 30 mil um brinquedo lá nas crianças, no Kids? Para que isso?
Para que, pastor, cadeiras tão confortáveis? Para que telão de LED? Para que, ar-condicionado? Aliás, gasta muita energia, a igreja vai pagar mais de 4 mil. Para que isso, pastor? Para que isso? Sabe, tem muitas pessoas que às vezes ainda têm a mente de Judas. A mente de Judas vai questionar o dar, vai questionar aquilo que pode acontecer. Eu quero dizer com muito carinho para você, que a nossa igreja aqui, nós temos essa cultura, esse privilégio, por causa do nosso coração. Vocês estão entendendo? É por causa do coração. E aí as pessoas que às vezes ainda têm a mente de Judas falam: que isso, peraí, acabamos de comprar um imóvel, teve oferta para o imóvel, agora vamos ter oferta para construir, oferta para o Light Kids, daqui a pouco o pastor vai vir com outra oferta de novo, daqui a pouco essa igreja vai pedir para expandir, para comprar um outro lugar, vão querer comprar estacionamento, vão querer comprar escola, vão querer comprar outro lugar para novas igrejas, vão querer um monte de coisa, vão querer expandir tudo aqui. Meu Deus, para que isso? Eu quero dizer que na verdade isso é uma bênção de Deus para nós. Sabe, deixa eu te falar, sabe, alguns podem questionar como Judas, falar assim: mas espera aí, por que nós não damos para os pobres? Deixa eu te explicar, tudo que nós construímos também é para os pobres, porque a Light é uma igreja para todos. A igreja de Jesus não escolhe ricos ou pobres, ela abençoa todos aqueles que entram, todos aqueles que querem pertencer, todos aqueles que querem receber através dela. Ela abençoa pobres, ricos, classe média, abençoa negros, brancos, orientais, não importa a raça, o tipo, a igreja abençoa muita gente. E sabe de uma coisa, eu creio num Deus provedor, e o Deus, para Deus não tem essa de fazer uma coisa sem deixar de fazer aquela. Nós como igreja ajudamos muitos pobres, vamos ajudar mais ainda, nós vamos crescer, nossas áreas sociais estão crescendo cada dia mais, vão ser potencializadas, porque Deus tem recursos para a igreja, Deus tem recursos para a gente abrir novas unidades, Deus tem recursos para comprar estacionamento, Deus tem recursos para você, Deus tem recursos para todos nós, para essa igreja, mas também para os pobres, porque em Deus não falta provisão. Sabe, então assim, a mente de Judas, o coração de Judas é muito perigoso, sabe, eu quero te dizer com muito carinho, sabe por quê? Porque nós amamos ajudar as pessoas, amamos mesmo, a gente tem que ajudar mesmo. Você pode ajudar alguém que é mais pobre, ajude, você pode ofertar, sabe, você quer participar do amor e provisão, dos outros trabalhos sociais da Light, participe com alegria, coloque investimento nisso, mas sabe de uma coisa, nós amamos, nós ensinamos sobre ajudar pobres, a igreja, ela faz esse trabalho e tem que fazer, mas sabe qual é a verdade? Todos podem ajudar os pobres, todo tipo de pessoas, não só os cristãos, os espíritas, os que creem diferente, os budistas, todos podem ajudar, sabe, os pobres, mas deixa eu te explicar uma coisa, maior do que, entenda isso com muito carinho, mas maior ainda do que ajudar os pobres, é a gente poder investir naquilo que muda todas as áreas da nossa vida, porque Jesus muda uma pessoa por completo. O Evangelho transforma uma vida, uma família, um casamento. O Evangelho traz paz para os lares. O Evangelho muda as pessoas de nível. Quantas pessoas chegam aqui viciadas, eram viciadas com álcool, viciadas em jogos, viciadas em tantas coisas, e chegam e falam: pastor, a minha vida é do Senhor Jesus, porque eu era um viciado, eu gastava parte do meu dinheiro, ou quase tudo nessa porcaria, mas hoje eu sou de Jesus, eu fui liberto, eu fui transformado. Queridos, o Evangelho salva uma família, uma vida. O Evangelho tira pessoas da miséria. Quantas pessoas chegam na igreja, e não é minoria, é maioria, chegam na igreja e depois de 1, 2, 5, 7 anos mudam de classe social, porque Deus tira a pessoa da miséria, Deus muda a circunstância e torna essa pessoa próspera para a glória de Deus. Amém? Portanto, o problema aqui de Judas é o coração e a mente dele. O problema aqui de Judas é isso. Quando Maria chega e dá essa oferta, ela está dizendo: eu reconheço que eu tenho um Deus, eu reconheço Jesus como o Senhor da minha vida, Ele é o meu dono. Essa oferta é uma expressão de quem você é para mim, Jesus. As palavras de Judas revelaram o seu coração, mas a oferta de Maria expressou e revelou o seu poderoso e maravilhoso coração. Amém? E é interessante nessa história, uma coisa que me chama a atenção, é que quando essa mulher oferta, a Bíblia diz que o perfume inundou o ambiente. Eu não sei se você percebe, mas eu tenho um faro para ambientes generosos. Eu não sei se você percebe, mas é incrível, porque quando há generosidade numa casa, quando há generosidade numa empresa, quando há generosidade em um ambiente, quando há generosidade numa igreja, quando tem generosidade no meio de um povo, isso cheira bem, isso honra a Deus, isso aparenta muitas coisas boas, sabe? As pessoas amam estar perto de pessoas generosas, de ambientes generosos, sabe? Um povo generoso é assim, ele traz um ambiente de alegria, de presença de Deus naquele lugar, amém? E é interessante,
tem um relato parecido com essa história. Muitos estudiosos da teologia, aliás, a maioria, e eu não sabia disso. O meu pai um dia falou isso com o pastor, que ele acreditava que eram duas mulheres, não só Maria, mas tinha uma outra mulher. Porque em Mateus 26, a história conta que era uma outra casa. Fala que era na casa de Simeão. Mateus 26 está dizendo que aconteceu uma história parecida. Nessa história, o evangelista João fala que ela jogou perfume nos cabelos de Jesus, né? Nos pés de Jesus, aliás. Mas Mateus, que era muito detalhista, ele fala que a mulher jogou o perfume nos pés de Jesus. Sabe, lá em João fala que era a casa de Lázaro, provavelmente. Agora fala que era a casa de Simão. Então assim, existe uma discussão sobre isso, mas a maioria dos teólogos acreditam que é outra história. Nessa outra história, uma mulher está derramando um perfume sobre Jesus. Olha que incrível. E era um perfume caro. Mas olha o que acontece. A Bíblia diz, em Mateus 26, no versículo 7, que essa mulher se aproxima, não fala o nome dela. E olha que Mateus era detalhista. Ela derrama sobre a cabeça de Jesus e não sobre os pés, porque Maria derramou sobre os pés. Provavelmente é uma nova história. Mas no versículo 8 diz algo interessante. Algumas versões dizem, alguns dos discípulos. Outras versões dizem, os discípulos de Jesus. Se é alguns dos discípulos ou os discípulos, não importa tanto. Mas olha o que aconteceu. Ao verem isso, eles se indignaram. Está comigo aí? Está lendo aí? Eles o quê? Eles ficaram indignados, gente. É muito triste, porque até hoje tem pessoas que ficam indignadas quando há uma oferta. Tem pessoas que ficam indignadas com esse assunto. Nós como pastores ministramos sobre isso como ensino. Aqui na igreja não tem tipo, essas coisas que ficam barganhando ou fazendo coisas como a gente vê por aí, porque a gente quer ser bíblico. Mas a gente ensina, 5, 7 minutos domingo, a gente ensina sobre esse princípio por causa da sua vida. E é engraçado porque a gente percebe no mundo espiritual e às vezes até no real, que no fundo, alguns corações ficam indignados. Tem pessoas que ficam indignadas com isso. Agora não surpreende uma pessoa que não tem Jesus, que não conhece Jesus, não surpreende se você que está chegando aqui ainda não entendeu sobre esse princípio. Não surpreende, por quê? Porque no mundo tem tanta coisa, e realmente tem igreja que não é séria nesse assunto, e no mundo, essa ideia de tipo, você vai lá para a igreja para dar dinheiro, é verdade, isso aí é falado mesmo. Então a pessoa chega aqui, ela tem uma mentalidade muito parecida com a de Judas muitas vezes, mas surpreende a gente ver pessoas como esses discípulos, que caminharam com Jesus 3 anos, que estavam na igreja de Jesus há 3 anos, eles andavam com Jesus, eles viam quem Jesus era, eles viam o que Jesus fazia, eles sabiam que Jesus era maravilhoso, eles estavam com Jesus. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, no final da sua vida, indignaram-se com a oferta que era dada para ele. Isso surpreende que ainda existem pessoas que estão há 2 anos, há 3 anos numa igreja, estão sendo discípulos de Jesus há 2, 3 anos, mas ainda se indignam com esse assunto, ainda tem um agito no seu interior quando se fala de dinheiro. Sabe o que eu quero falar para você com muito carinho? Isso é uma fortaleza no seu coração, meu irmão. Se é o seu caso, é uma fortaleza que precisa ser derrubada. Isso não vem de Deus, porque Deus quer prosperar você, Deus quer ver o seu coração doador, Deus quer ver você livre nessa área. Deus não quer mamão influenciando e muito menos dominando o seu coração. O coração de Judas era influenciado e dominado por mamão. Ele entregou Jesus por causa de dinheiro, sabe? Mas a Bíblia está dizendo, eles ficaram indignados. Eles estavam indignados com isso que estava acontecendo. E pior, olha o que diz na parte B do versículo. Para que esse desperdício? Eles estão dizendo, ei, para que esse desperdício? Ei, você está desperdiçando. Mas nessa manhã, eu queria convidar você que está aqui, preste atenção, com muito carinho eu te digo, eu quero convidar você que está aqui, a fazer parte daqueles que amam a Jesus de verdade, daqueles que creem no poder de dar para Deus, de ofertar para Jesus, daqueles que não acham um desperdício ofertar na casa de Deus, daqueles que acham e entendem que você é parte da casa de Deus. Meu irmão, a casa de Deus é você. A casa de Deus somos nós fazemos parte. A igreja não é minha, a igreja também não é só sua, a igreja é nossa para a glória de Deus. Nós somos a igreja, sabe, nós estamos aqui reunidos, sabe, você que recebeu Jesus, que é um discípulo de Jesus, você é a igreja, você faz parte disso, e eu quero convidar você a fazer parte, a partir de agora, se você ainda não faz, daqueles que acreditam que é uma honra ofertar a Jesus, daqueles que acreditam que é um privilégio dar para Jesus, daqueles que têm um coração
coração como de Maria, que dá o seu melhor, que faz o seu melhor, que não dá qualquer coisa para Jesus, que não faz como Caim, que deu do que sobrou, sabe? Jesus, a palavra de Deus diz que Deus reprovou a oferta de Caim, porque ele só dava do que sobrava. O coração de Caim era como o coração de Judas: olha, não dá o melhor não, dá só um denário. Para que 300 denários? Para que um perfume caro? Dá só uma gotinha, tá bom demais. Foi alto? Mas eu quero convidar você a acreditar que é uma alegria ofertar a Jesus. Amém? Eu queria ouvir mais améns, mas tudo bem, amém? Mas talvez alguns podem pensar assim: mas pastor, é um pensamento até legítimo esse. Mas pastor, se a oferta é para Jesus, por que eu preciso dar aqui? Se a oferta é para Jesus, primeiro, por que eu não posso dar para quem eu quiser? Dar para os pobres? Eu também não estou, a Bíblia não diz que quem dá aos pobres empresta a Deus, é verdade. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque se fosse assim, Jesus ia falar para Maria: não, Maria, pode dar para os pobres, preocupa comigo não. Não, Maria, Jesus não falou isso não, Jesus elogiou, Jesus está elogiando ela. Talvez você fique pensando assim, e é uma boa pergunta mesmo, não é errado você fazer essa pergunta para o seu coração, principalmente você que é novo aqui, sabe? Deus poderia fazer muitas coisas. Outra coisa que você pode perguntar, por exemplo, isso aí eu já fui questionado por pessoas, tá? Pastor, você não acredita que Deus é o dono de tudo? Sim. E Deus não pode, nós somos 800 pessoas, por exemplo, aqui na Light. Deus não pode levantar, pegar 8 pessoas no nosso meio, presta atenção. Deus não pode pegar 8 pessoas no nosso meio, 6 pessoas no nosso meio, e prosperar essa pessoa tanto, e dar tanto dinheiro para ela, enriquecer essa pessoa tanto, que só essas pessoas, só o dízimo, a oferta delas, elas podem dar 50 mil por mês, elas podem dar 40 mil por mês cada uma. Olha que bom, hein? Ganham 500 mil por mês, tá bom para você ou não? Tá ou não tá? Sabe, Deus não poderia pegar 6 pessoas, 8 pessoas, e essas pessoas ofertarem e dizimarem? Deus dá muito para elas, elas estão tão gratas a Deus, e elas têm o coração de Maria, elas falam assim: eu vou manter a casa de Deus. E aí toda a igreja poderia parar de ofertar e dizimar. Por quê? Porque tem 6 pessoas e 8 pessoas, ninguém precisa nem saber quem são, mas elas mantêm a casa de Deus. Olha que coisa. Gente, Deus poderia fazer isso, sim ou não? Poderia. Deus poderia mandar 8 ricos e muito generosos para cá, ou para outra igreja, e esses ricos da terra, que são crentes, manterem a obra de Deus. Olha que legal. Isso pode acontecer ou não? Pode ou não? Poderia ou não? Sim, mas por que Deus não faz assim? Sabe por que Deus não faz assim? Porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão do nosso coração. Porque não é sobre o recurso. Judas olha a quantidade, Judas olha o cifrão, Judas, a mente dele está contaminada, ele está preocupado com o tanto que estava sendo dado, que nem prejudicava a vida dele, diretamente não mudava a vida de Judas, apesar de que, se ela tivesse dado para os pobres, ele administraria e talvez. Mas sabe o que eu quero dizer? Para você entender, se a oferta é algo do coração, o Senhor quer que todos nós nos envolvamos, o Senhor quer que você se envolva. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse em Mateus 6, 21, aonde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Meus irmãos, as ofertas que nós damos na casa de Deus colocam o nosso coração no lugar certo. Quando você dá uma oferta a Deus com alegria, com generosidade, nunca por obrigação, nunca por manipulação, mas quando você dá uma oferta a Deus com alegria, de todo o seu coração, sabe o que acontece? O seu coração está aqui, o coração de Maria está em Cristo, o coração de Maria está em Jesus, mas o coração de Judas estava no dinheiro, não estava nem nos pobres. A maioria das pessoas que trocam o discurso de ofertar na casa de Deus pelos pobres, no fundo, escolheram aonde colocar o seu tesouro. Sabe, eu quero que você entenda isso. As ofertas também nos aproximam de Jesus.
O Senhor quer que todos nós façamos parte. Por quê? Porque as ofertas, elas edificam a casa de Deus. A Bíblia diz que as ofertas são sementes. Por que sementes, pastor? Porque elas são como plantios. A Bíblia diz que quando você planta uma semente, você colhe muito mais. Então Deus quer nos abençoar a partir daquilo que a gente semeia. É o jeito de Deus fazer as coisas. Isso está nas Escrituras. Eu não estou tirando isso do nada, não é filosofia, é bibliologia. Amém? Dá um sorriso para mim. Você está gostando, eu sei que Deus está falando com você. Veja comigo, Êxodo capítulo 35. Deus faz uma revelação a Moisés, Deus conversa com Moisés. Sabe por que acontece? Eles estão lá, Moisés está entrando ali vamos dizer assim, no deserto. Moisés está com aquele povo que acabou de sair do Egito. Preste atenção aqui para você entender, porque aqui tem uma revelação de Deus para o seu coração. O povo está com Moisés, o povo de Deus acabou de sair do Egito. O que eles eram no Egito, gente? Muito bem, parabéns. Eles eram escravos. Deus liberta o povo do Egito, assim como você foi liberto por Deus da escravidão do pecado. O Egito é uma tipologia, é uma comparação. O Egito é algo que você precisa entender, porque espiritualmente aquilo é profético sobre o que Jesus fez por nós. Por isso que Moisés, ele é uma espécie de Jesus nesse sentido. Ele aponta para Cristo, porque ele foi o libertador daquele povo, assim como Jesus te libertou e me libertou e libertou Maria de Betânia. Mas sabe de uma coisa? Deus faz um pedido para o próprio Moisés. Olha só, Moisés vai para o monte, versículo 4. E Deus fala com Moisés: fala para toda a sua comunidade que eu, o Senhor, estou ordenando algo. Versículo 5, olha o que Deus ordena: separem dentre os seus bens uma oferta ao Senhor. Separe o quê? Gente, esse povo está no deserto. Esse povo não tinha segurança de nada que ia acontecer com eles. Esse povo tinha acabado de sair da escravidão. E Deus está pedindo uma oferta. Você sabia de uma coisa? Um dia um pastor falou assim para mim: nós pastores que somos sérios, ele falou assim, tem alguns pastores que não são sérios e são muito corajosos para pedir oferta. Isso é ruim. Mas ele falou assim para mim: nós pastores que somos sérios, que somos de igrejas sérias, que somos de igrejas que administram com afinco, que somos de igrejas generosas, nós precisamos ser corajosos para pedir oferta. E eu assustei com aquilo, né? Porque eu venho de uma linha mais tímida. Aí ele falou assim: sabe por quê? Isso mexeu comigo. Ele falou assim: porque Deus era muito corajoso para pedir o seu povo para ofertar. Jesus era muito corajoso. Jesus elogiou a mulher que deu tudo, enquanto tinha muita gente que ia falar assim: ele é um explorador, tadinha. Deus levou o profeta naquela viúva que não tinha nada, a dizer: entregue o nada que você tem, que eu vou te dar tudo que você não tem. E agora Deus, diga comigo, Deus está falando para Moisés: vai e pede para o povo o que ele está pedindo? Agora, Deus aceita qualquer oferta. Olha que interessante: todo aquele que de coração estiver o quê? Estiver disposto. Queridos, ninguém é obrigado a ofertar na casa de Deus e nem pode ser. Sabe, Deus aceita qualquer oferta? Não. Qualquer oferta agrada a Deus? Não. Sabe, então qual é a oferta que agrada a Deus? É a oferta de coração, é a oferta voluntária, é a oferta que é levada com alegria, é a oferta que ninguém está dando porque está com medo de Deus, de sair daqui, bater o carro, o diabo vai me pegar, aquele negócio de ameaça. Não, nós estamos no tempo da graça, não é por aí, não é que você vai sair daqui e vai acontecer o pior problema na sua vida. Não, nós damos porque amamos, nós damos porque nós somos generosos, nós damos porque Ele nos transformou, Ele nos mudou. Nós éramos do império das trevas, que tinha uma mente das trevas, e Ele nos trouxe para o reino da sua luz. Sabe, é outra mentalidade. Tem gente que dá por obrigação, por medo. Tem gente que dá fazendo barganha com Deus. Deus, eu só vou dar porque eu quero receber isso. Então quando não quer receber nada, não oferta. Sabe, como que eu tenho que dar ofertas então? Eu preciso dar com alegria, voluntariamente, com gratidão, com adoração. Dê sempre lembrando que Jesus é quem está recebendo. Biblicamente eu quero dizer para você que essa oferta, ela também é uma semeadura. Mas a semente só germina no reino espiritual se ela for dada corretamente.
não é sobre quantidade, é sobre o seu coração. Olha só o que diz em 2 Coríntios capítulo 9. Eu amo esse texto. 2 Coríntios 9, no versículo 6, diz assim: aquele que semeia pouco também colherá. Paulo está falando de dinheiro, gente, por favor, tá? Eu já vi gente ministrar esse texto e falar assim: Paulo está falando de amor. Gente, lê o texto, né? Lê o contexto. Versículo 5, ele está falando claramente sobre recursos. Versículo 6, ele fala: aquele que semeia pouco colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, está comigo aí? É que está diferente, né? Na minha Bíblia diz: aquele que semeia com fartura colherá fartamente. Agora olha o versículo 7. Olha que interessante, pega a ideia. Versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu. Está aí? Versículo 7. Cada um, versículo 7. Versículo 7. Versículo 7. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um. Obrigado, querido. Cada um contribua, cada um dê conforme determinou no seu coração, porque Deus não quer que dê por pesar, Deus não quer que você dê por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. Tá vendo? Tem um jeito da coisa ser espiritual. Se você dá uma oferta por obrigação, deixa eu dar, né? Porque não sei o que, deixa eu fazer isso. Uma vez meu pai descobriu um irmão na igreja que só ofertava o dia que ele estava na igreja. Ele descobriu pela esposa do irmão. Porque esse irmão, ele pegava um envelope, na época, né, a gente não sabe quanto cada um dá e nem tem interesse de saber, claro, mas a gente vê às vezes uma pessoa que vem na frente, e esse irmão, a igreja era pequena, e ele, não era a nossa não, era uma outra igreja, ele ia na frente e ele dava um sorriso para o meu pai, pastor, assim, e ele dava aquela oferta milionária de R$2. A esposa dele que dedou ele para nós, a esposa: meu filho, você cuidado, você pode estar dormindo com o inimigo. Não tem um filme que chama Dormindo com o Inimigo? Esposas, tem esposas aí que vai te dedar, viu? Você não apronta não. Mas esse irmão, ele fazia por quê? Porque ele queria, com pesar, com obrigação. Não, Deus ama quem dá com alegria. Nós temos que aprender a ofertar com alegria, sabe? Você vem e dá porque você ama, porque você sabe que essa casa, ela tem custos, ela tem folha de pagamento de funcionários, ela tem energia, ela tem estrutura, ela tem produtos diversos que a gente gasta, ela tem financiamento do imóvel para pagar, tantas coisas abençoadas. Aí você fala: eu quero fazer parte disso, eu faço parte dessa casa, eu pertenço, eu não só vou lá e sento, eu faço parte, e por isso eu quero ofertar com alegria. A oferta é uma semente, meus irmãos. Agora olha interessante, voltando para Êxodo capítulo 35, versículo 5, Deus fala: dê toda oferta de coração quem tiver disposto. A palavra aqui no hebraico é navid. Navid, eu pesquisei a palavra no hebraico e ela significa navid. Sabe o que era navid? Para o judeu, espiritualmente falando, é o seguinte: um nobre abençoado para abençoar. É quem tem um coração que já é abençoado e tem disposição para abençoar, para o judeu. Agora navid, presta atenção, navid era uma palavra comumente utilizada para príncipes, porque a história antiga mostrava que os príncipes eram generosos. Sabe por quê? Que eles eram filho o príncipe era generoso não porque ele tinha nada, porque tudo ainda era do seu pai. Sabia que um príncipe, ele não tem nada a não ser que ele vire um rei? Está entendendo ou não? Só que ele tem tudo, porque ele é filho do rei. Sabe o que acontece? A palavra navid era o seguinte, ela vem da palavra príncipe nobre, que ajuda os outros, que abençoa. Sabe, é poderoso. O significado aqui é generosidade. Sabe de uma coisa, eu quero dizer para você com muito carinho, mas preste atenção: você é um príncipe do Rei Jesus. Você é um príncipe nessa terra, você é príncipe na casa de Deus. Príncipes são prósperos, príncipes são doadores, príncipes ajudam as pessoas, príncipes não são pedintes, príncipes são doadores. Isso que significa navid. E você é abençoado por Deus para abençoar outras pessoas. Outra coisa, olha o texto, como que continua, Êxodo 35, versículo 5. Olha como que Deus é corajoso para pedir oferta. Olha que loucura, num certo sentido.
Olha o que Deus pede. Eles eram escravos no Egito há poucos meses, preste atenção aqui, olha o insight. Eles eram escravos no Egito há poucos meses. Está comigo aí? Agora eles estão no deserto. Um povo, de certa forma, que não tinha certeza sobre o seu futuro. De certa forma, não tinha um emprego, não tinha um FGTS, não tinha nada. Eles estão no deserto. Olha o que Deus pede para eles. Peçam aqueles que forem nobres, aqueles que tiveram coração como de um príncipe, aqueles que forem generosos na sua essência, aqueles que já têm um coração para dar, dispostos. A quem não está disposto, eu não quero receber, mas quem está disposto eu quero, porque na verdade a oferta vai ser uma semeadura espiritual. Agora olha o que Deus pede. Fala para eles trazerem umas ofertinhas, ouro, prata e bronze. E ele continua falando, couro. Lembra que eles ficaram 40 dias só com o mesmo sapato. 40 dias não, 40 anos. Está fazendo sentido ou não? Sabe o que Deus pede? Couro. Olha só o que Deus pede no versículo 6, vai passando rapidinho. Versículo 6, couro de escarlate. Sabe o que acontece? Você já assistiu The Chosen? Sabe o que acontece? Naquela época, preste atenção nisso. Só rico que tinha roupa colorida. O pobre tinha roupa tipo assim, era o couro sem pintar. Quem pintava a roupa era rico. Está vendo? Por isso que hoje todo mundo aqui é rico. Só eu que sou pobre, estou preto. Só os que estão de preto e branco são pobres. Mas quem está colorido aqui é rico. Tem um coloridinho aí do seu lado? Sim ou não? Sim ou não? Amém, né? Fala, você está rico, hein, meu irmão? Que roupa colorida, maravilhosa. Olha aí, olha. Está vendo? Quem está de vermelho então é milionário. Aleluia! Mas preste atenção, só para você entender, porque nada na Bíblia é colocado para desperdiçar. Deus não desperdiça nenhuma palavra, amém? Sabe o que está escrito aí? Deus não está pedindo para eles o pior, Deus está pedindo para eles o melhor. Cara, vocês podem trazer ouro, prata, bronze, couro, a tinta que vocês vão pintar a roupa, olha, ele está pedindo o melhor. Agora olha no versículo 8, no versículo 8 ele fala assim, tragam pedras preciosas, ônix, aquelas pedras, porque nós vamos precisar fazer coletes sacerdotais. Ele estava falando da casa de Deus. Sabe o que Deus queria? Dinheiro, recursos, ofertas, com muito carinho. Eu preciso te dizer, eu preciso ser direto para você entender, com muito carinho. Mas Deus está pedindo ofertas para construir um santuário, um tabernáculo. Era para a casa de Deus, era para os sacerdotes. Ele está falando, traz pedras para os coletes que os sacerdotes vão usar. Aleluia! É Deus que estava pedindo. E aí você pode pensar, como que Deus é atrevido? Ele pede ouro e prata para um povo que era escravo às mesas. Mas preste atenção, guarde essa, pega essa. Lá em Êxodo 11, quando o povo foi sair do Egito, o povo era escravo. O povo de Deus ficou escravizado no Egito por quase 400 anos, mais ou menos 400 anos. Mas o povo de Deus foram os escravos mais ricos e milionários da face da terra. Presta atenção. Em Êxodo capítulo 11 diz, Êxodo capítulo 11, eu não lembro o versículo, eu vou tentar achar aqui para você, mas em Êxodo capítulo 11, versículo 2, quando Deus está libertando o povo de Israel, lá do Egito, Deus está falando, agora vocês vão sair, Moisés, é amanhã, mas Moisés, esse povo não vai sair daqui classe média não, esse povo não vai sair daqui, assim, 100 milhões não, esse povo vai sair daqui enriquecido. Aí o que Deus faz? Olha o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz assim, que Deus colocou, no versículo 2 e no 3, que Deus colocou favor nos egípcios, no coração do egípcio. Deus colocou favor, e eles deram livremente, ouro, prata, bronze e pedras preciosas a cada povo de Deus, a cada pessoa de Deus. Está vendo aí ou não? Olha só, o Senhor tornou o coração dos egípcios favorável ao povo. O próprio Moisés era tido em alta estima. Olha o versículo 2. Aí ele falou assim, vai lá, que eles vão dar ouros para vocês, peçam aos vizinhos objetos de ouro e prata. Aí sabe o que acontecia? Olha que coisa legal, quem sabe Deus não faz isso com a gente hoje? A gente vai lá no Belvedere, vai lá no Morumbi em São Paulo, e a gente bate na casa dos irmãos, ou dos futuros irmãos, e fala assim, ei, me dá seu ouro e sua prata. Nós não estamos roubando, só pedindo. Eles, claro, pois não, está aqui.
Você está rindo? Você está rindo da história de Deus, gente. Deus fez isso com o povo. Eles batiam na casa dos vizinhos e falavam assim: ei, nós estamos saindo para uma viagem, não sabemos se vamos voltar. Mas deixa eu explicar para vocês. Deus mandou eu vir aqui e queria que você me desse todo o seu ouro e sua prata. Pois não, só um minuto, quer entrar para jantar também? Aí eles entravam, enquanto faziam o jantar, eles iam pegando joias, ouros, prata, e enchia a sacola e fala: pode ir, é seu, é seu. E o povo do Egito saía com aquele saco de ouro nas costas, igual Indiana Jones. Só que não era roubado. Amém ou não? Gente, é verdade, está aí. Sabe o que eu quero dizer para você? Preste atenção. Preste atenção. Quem nos dá prosperidade é o Senhor. É o favor de Deus sobre nós. Você é próspero porque você é filho de Deus. Você não é próspero por nada além disso. Por isso eu acredito na prosperidade para todos os crentes. Todos os crentes têm, ou devem, ou vão se tornar prósperos. Prosperidade é para todos, não é para alguns. É diferente de riqueza. Existem ricos que são abençoados e prósperos, mas existem ricos que não são prósperos. Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra coisa. Pela Bíblia isso é muito claro. Prosperidade vai além de riqueza. Existem ricos que têm dinheiro para comprar um colchão de 30 mil reais, mas não tem sono para dormir nele. Existem ricos que têm o dinheiro para dar o presente que quiser para sua esposa, joias de 100 mil, relógio de 200 mil, carros de milhões de reais, mas eles não têm fidelidade no seu casamento. Existem ricos que podem dar qualquer presente para seus filhos, mandar eles estudar em Harvard, pagando antecipado, milionários, mas os filhos, os adolescentes estão se cortando em casa, porque não tem paz do Espírito, porque não tem Jesus lá. Quantos estão entendendo? Prosperidade é sobre a bênção de Deus na sua família, é sobre você fazer parte de uma igreja saudável como essa. Prosperidade é muito mais. Prosperidade é sobre você ter recursos e provisão de Deus para cumprir o seu propósito aqui na terra. Prosperidade é você ter recursos para cumprir o seu propósito na terra. Prosperidade é a ausência de necessidades básicas. Deus vai te abençoar para você ter dinheiro. Se você não compra um carro, você tem dinheiro para pegar Uber, sabe? Você não vai ficar, sabe? Deus vai te abençoar. Se você não tem condição ainda, Deus vai te abençoar para você ter um plano de saúde. Deus vai te abençoar para você comer, sabe? Prosperidade é quando você chega no supermercado, e a gente já passou por isso temporariamente. Lá em casa, uma época, quando eu era solteiro, a gente comia salsicha de segunda a sexta. Salsicha, pescoço de peru, às vezes uma asinha de frango, e às vezes não tinha carne. Nós passamos por isso um ano, que meu pai ficou tipo como se fosse desempregado, minha mãe dobrava de trabalho, tínhamos que pagar aluguel, tantas coisas. Já passei fase na nossa vida, 6 meses, que meu pai fez um pacto com a gente, que o carro ficaria na garagem, com 10 litros de gasolina, só para usar em emergências, porque naquela época, a gente não tinha condição de sair de carro, meu pai não tinha condição de pagar o seguro, então nós tomamos a decisão de andar só de ônibus, porque não tínhamos condição, mas isso foi temporário. Por quê? Porque meu pai falava para nós, e nós acreditamos nisso, por causa da palavra de Deus. Ele falava assim: isso é passageiro na nossa vida, porque há prosperidade de Deus na nossa casa. Nós somos prósperos porque Jesus nos fez assim, sabe? Jesus está dizendo para aquele povo: olha, quando eu tiro você da escravidão, eu te torno uma pessoa próspera, eu exerço meu favor na sua vida. Não é só sobre transferência de riquezas, ainda que biblicamente eu creio nisso, porque em Provérbios diz, olha esse texto que interessante, eu também não lembro o texto, mas diz, em Provérbios diz que há um poder de Deus. Provérbios 13, 22 fala assim, Provérbios 13, 22, o homem bom vai deixar herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador, a riqueza do incrédulo, a riqueza do egípcio é armazenada para os justos. Deus cria riqueza. Riqueza não é só transferida, é criada, mas Deus também transfere riquezas. Olha que interessante. Agora, sabe por que eu disse? Presta atenção no que eu disse no final. Toda provisão de Deus para o seu propósito. Diga comigo assim: prosperidade. Diga de verdade: prosperidade é ter tudo que eu preciso para cumprir o propósito de Deus para mim. Amém? Desde que eu me tornei pastor, até antes, mas desde que eu me tornei pastor, nunca faltou nada na minha vida. Mas não é porque a Dani é empresária, é envolvida com a empresa dela, não é porque... Não, sabe por quê? É porque quando você entrega o seu coração, você pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor, e por isso nada me... Se Ele é o seu pastor hoje, nada...
Sabe, aquele povo estava saindo do pastoreio de Faraó e entrando no pastoreio do próprio Deus. 40 anos de deserto, nada faltou, as roupas não desgastavam, nada acontecia de mal, a nuvem protegia eles de noite, não gastavam energia a nuvem protegia eles de dia, não gastava energia com ar-condicionado, e o sol aquecia eles à noite, não gastava energia com aquecedor. Eu estive lá em Israel ano passado, e é tão interessante, porque teve uma noite lá que deu 6 graus à noite, e de dia deu 32 graus. Eu falei, esse mundo não existe no Brasil. Eles estavam no deserto à noite, 5 graus fora da coluna de fogo, 5 graus, dentro da coluna de fogo, 23 graus, aleluia, aleluia. Vão dormir. Ô Moisés, e os nossos cobertores? Não, tá doido? Não precisa de cobertor, aqui é temperatura ambiente. Dormia. Nada faltou, diga comigo, nada faltou. Entende? Prosperidade, o Douglas ministrou aqui, é shalom. Prosperidade é shalom. Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom, é a bênção de Deus, é a paz de Deus sobre a sua vida. Agora, sabe por que Deus te prospera? Presta atenção. Deus prospera o povo em Êxodo 11. Deus prospera o povo em Êxodo 11. Meses depois, em Êxodo 35, Deus mostra um dos propósitos da prosperidade. Presta atenção. Ele prospera o povo, ele vai lá e enche o povo de ouro e prata. Chega aqui, ele fala assim, eu prosperei vocês, mas não foi só para abençoar a vida de vocês e nem o futuro dos seus filhos. Eu prosperei vocês para vocês investirem na minha casa. Amém? E é isso que nós precisamos entender. Maria entendeu, Judas não entendeu. Maria entendeu, alguns discípulos de Jesus indignaram-se. Como que pode a minha prosperidade agora ser colocada na casa de Deus? Tem pessoas que pensam assim, mas eu quero te dar essa boa notícia, a sua prosperidade só vai crescer, vai aumentar. Sabe, eu tenho a alegria de ser pastor nessa casa. A igreja, aqui a nossa igreja, a Light, é uma igreja de pessoas prósperas. Eu não sei se tem pessoas ricas aqui, mas eu tenho certeza que tem centenas de pessoas prósperas aqui. E mais ainda, as pessoas estão prosperando. Quem não é próspero está se tornando, quem é próspero está se tornando mais próspero. Isso é visível, e por isso enche o meu coração de alegria. Eu posso dizer para você com convicção, a sua prosperidade me alegra o coração de Deus. Eu vejo as pessoas crescendo no trabalho, prosperando, ganhando influência nos setores públicos. Se você é empresário, meu irmão, um dos propósitos de Deus para a sua vida é ganhar dinheiro. Você é empresário profissional liberal, meu irmão, ganhe dinheiro, prospere, ganhe lucro, empresa é para dar lucro. Amém? Crente não tem medo de lucro, não é pecado lucrar. Tem um livro de Max Weber, um dos maiores sociólogos da história. Tem um livro, ele é sociólogo, tá? Ele não é socialista. Tem um livro do Max Weber que chama A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. E esse livro, esse sociólogo, doutor em sociologia, ele prova que as nações que mais prosperaram na época da Revolução Industrial e depois, são as nações protestantes. A Inglaterra, a Suíça, a Alemanha, onde teve o berço das reformas, também foi o berço da prosperidade. Porque quando Deus nos tira do Egito, quando Deus te tira do mundo, quando Deus salva você, você agora se torna alguém próspero. Você agora tem potência, você agora é potencializado para lucrar, você é potencializado para ter uma vida vitoriosa. Por isso que a grande maioria das pessoas que se convertem, mudam de classe social e melhoram de vida. Isso é visível, no mundo inteiro. Isso está dando um problema na África que vocês não têm noção. Isso é no mundo inteiro. Por quê? Porque o Evangelho muda, transforma todas as áreas da nossa vida. Muda a nossa família, melhora a qualidade do nosso casamento, da nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é inteira, integral, poderosa. Mas sabe por que Deus nos prospera? Primeiro Deus prosperou o povo, para depois Deus dar para eles um dos motivos de ter prosperado. Um dos motivos que Deus prospera você, é para você ser um generoso na casa de Deus. Diga comigo, shalom. Nada quebrado, nada faltando. Obrigado, Douglas. Nada fora do lugar. Amém? Prosperidade é isso, querido. Você ter uma família saudável, você ter esperança do que Deus pode fazer. Prosperidade é você poder descansar. Uma característica de pessoas que não são prósperas é que elas normalmente
Elas não têm paz em relação ao seu futuro, não têm paz em relação ao trabalho. Essa mulher confiou. Quando ela entrega a Jesus 300 denários, ela está dizendo: eu te entrego o meu futuro. Eu sei que eu tenho que me preparar, eu sei que eu tenho que fazer minha parte. Mas gente, no final, é Deus que tem que nos abençoar. Eu tenho uma história de um familiar que era parente do meu pai. E quando teve o plano Collor, ele tinha, como no dinheiro de hoje, ele tinha milhões de reais na poupança. O futuro dele estava na mão do Collor, que hoje está preso. Demorou. Mas sabe, presta atenção. Você pode confiar no maior banco do Brasil. Não é Banco do Brasil, o maior banco brasileiro. Você pode confiar nos imóveis, você pode confiar nas casas. Isso nada está errado do ponto de vista de investimento, mas a confiança que é o problema. Sabe, a nossa confiança é no Senhor Jesus. Porque você pode ter um investimento aparentemente mais seguro do mundo, mas pode acontecer um problema. Mas se o seu investimento estiver no reino de Deus, esse reino é imparável, esse reino é glorioso, esse reino é sustentado pelo próprio Deus. Eu venho de uma família classe média, meu pai faleceu, e depois de muitos anos de ministério, meu pai sempre foi um pastor muito sério, ele não veio do mercado como eu tive o privilégio, num certo sentido, de trabalhar muitos anos no mercado. Pela graça de Deus ganhei muito dinheiro, assim, muito não, mas ganhei dinheiro, muito não, porque foi poucos anos que eu ganhei bem, mas eu ganhei muito bem. Eu tive outra história, meu pai não, já começou 20 anos no ministério de idade, ele teve outra história, e ele termina o ministério, ele termina a vida dele, e ele nos deixa uma casa quitada, um carro de 1 ano de uso, praticamente zero, quitado, e mais ou menos 15 mil reais uma poupança, que pagou parte do seu funeral. Mas ele não deixou nenhuma dívida. Eu venho de uma família classe média, média, ou talvez média baixa. Mas a minha infância, preste atenção, foi marcada por muita alegria com os meus pais. Eu participei da igreja com alegria. Meu pai foi pastor de uma denominação tradicional, num outro contexto, mas eu participava das reuniões com alegria. Nós tivemos na nossa casa sempre o dia da família. Nós saíamos todo ano, 2 vezes por ano de férias, 10 dias mais 10 dias. Todo ano meu pai tirava de 20 dias de férias. Sabe por quê? Tirar férias é sinal de prosperidade. Meu irmão, se você está vendendo suas férias há muitos anos, se você não está conseguindo sair pelo menos 15, 20 dias por ano de férias, falta prosperidade na sua casa, e Deus vai te dar, Deus vai te acrescentar. Essa mensagem é para te potencializar, é para te aproximar da prosperidade que Deus já te deu. E eu lembro que as férias marcaram minha vida, minha infância, né? As praias, às vezes até meio farofadas, mas meio Guarapari, mas a gente estava lá. Eu nunca ouvi na nossa casa o meu pai dizer não para ajudar uma pessoa. Eu nunca vi na nossa casa meu pai dizer não para ofertar na casa de Deus. Eu nunca fui num culto que eu me lembro do meu pai sentado na hora da oferta. Estou falando da minha experiência. Eu nunca fui num culto que eu não vi o meu pai ofertar. O Douglas já deu esse testemunho. Eu nunca vi numa terça light. Ele e a Jana, eu nunca fui, a minha experiência foi a vida inteira, desde a infância, usufruir de um negócio chamado prosperidade. Amém ou não? Por que eu estou dizendo isso? Para inspirar você. Por quê? Porque muitas pessoas têm um bigzil na cabeça e acham que prosperidade é riqueza. Não, Deus tem riqueza para alguns. Alguns serão ricos. Espero que tenha ricos no nosso meio, que Deus enriqueça alguns. Aí alguns estão acreditando, já diz amém, já pegou. Mas assim, não são todos, não vão ser todos. Aí ninguém disse amém agora. Mas agora, a prosperidade é para todos nós. Prosperidade é dar com alegria, prosperidade é generosidade, prosperidade é disposição do coração de dar o melhor para Jesus. Amém? Agora eu tenho que só descobrir onde eu estou. Eu quero só trazer essa ideia para o seu coração. Já estou caminhando bastante aqui, mas sabe de uma coisa? Todos que receberam um novo coração de Jesus normalmente começam a investir na casa de Deus. Sabe por quê? Porque na verdade é muito mais sobre o seu e o meu coração. É mais sobre o que agora está no seu coração do que sobre o que está na sua conta corrente. Aquela mulher só tinha 2 denários na conta corrente.
mas ela tinha o coração inteiro em Jesus. Eu estou falando daquela mulher que a Bíblia diz que ela era uma viúva pobre, que Jesus estava olhando na caixa de oferta quanto cada um dava. Naquela época não era Pix, não era envelope fechado, não era comprovante de cartão. Naquela época Jesus estava olhando o tamanho do saco das moedas. E veio alguns caras que tinham dinheiro trazendo uns saquinhos mais pesados, uns pacotinhos. Mas veio aquela mulher, trouxe um saquinho assim como a gente leva um brinco. Tirou 2 moedas de prata, 2 denários. Colocou e Jesus disse, essa mulher deu a maior oferta desse auditório. Por quê? Judas deve ter ficado indignado nessa hora também. Mas por quê? Porque não é sobre quanto temos na conta, é sobre como está o nosso coração. Deus está trazendo revelação para você, meu irmão, amém? O propósito da minha vida como pastor é fazer com que a palavra de Deus seja ministrada no seu coração. Sabe, eu sou chamado pela graça de Deus para liderar uma igreja, administrar com fidelidade, com integridade, para nesse sentido presidir e governar isso que nós chamamos de instituição. Mas sabe, o maior desejo do meu coração é que você seja aperfeiçoado nessa área. Seja aperfeiçoado. Sabe, porque a casa de Deus é um lugar maravilhoso, meu irmão. A casa de Deus é um lugar maravilhoso. Ninguém que entra aqui sai do mesmo jeito. Você entra aqui de um jeito, você sai daqui muito melhor. Faz sentido ou não para você? Não tem um culto que você vai entrar daqui e falar, meu Deus, eu saí daqui. Não, você vai sair daqui melhor, até mesmo hoje com essa palavra. Mesmo que você eventualmente tenha alguma dificuldade, Deus vai trazer revelação para o seu coração. Porque é a palavra de Jesus, e nós pregamos a Bíblia toda. E esse assunto é muito importante para a sua vida significativa em Jesus. Sabe, aqui na casa de Deus você entra, você cresce, pessoas são salvas, são transformadas, são libertas, são mudadas. Você sai daqui abençoado. Cada domingo é um grande culto. Cada domingo Deus tem um presente para todos que estão aqui presentes. Deus responde suas orações. Mas sabe de uma coisa? Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, tendo o seu coração transformado, tendo o seu coração doador. Amém ou não? Amém. Deus, Ele quer o seu povo edificando a sua casa. Ele é recompensador. Olha só, em 2 Coríntios, eu já li sobre a primeira parte, mas agora eu quero trazer uma bênção para o seu coração, que a Bíblia mesmo diz. 2 Coríntios, no versículo 6, ele diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco, tal. No versículo 7, olha o que ele diz, preste atenção. 2 Coríntios 9, 7, ele diz assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. 8, Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça, em todas as coisas, diga comigo, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, aleluia. Depois no versículo 10 ele diz, aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer frutos da sua justiça. Agora o 11 é muito forte, preste atenção, porque é sobre a sua vida que Deus está falando. Olha o que ele diz, vocês serão enriquecidos, vocês serão prosperados, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Por isso que às vezes uma pessoa não entende o poder da oferta, porque ofertar com generosidade não é sobre dinheiro, é sobre coração. E quando você entrega o coração através dessa expressão, Deus faz de todas as outras formas. A gente não percebe, mas às vezes uma oferta não nos abençoa só na área financeira, abençoa a gente em outras áreas, dá espaço para o seu lar, para a sua casa. A palavra de Deus está dizendo, assim vocês serão enriquecidos de todas as formas. Tem gente que está travado numa área, porque não aprendeu a ser um doador. E a área não é financeira. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Olha o propósito, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E a sua generosidade seja como uma ação de graça a Deus. Amém? Você está entendendo? Está comigo aí? Sabe de uma coisa? Ninguém vai ganhar de Deus no dar, ninguém vai ganhar de Deus em generosidade. Ele deu o seu filho, Ele sabe desse negócio, mas Ele fala isso porque Ele é bom, porque Ele quer te dar um princípio poderoso, Ele quer abençoar a sua vida. Meu irmão, por favor, principalmente você que é novo aqui, ou você até que veio pela primeira vez, dar na casa de Deus não pode ser e não é uma obrigação. Nós nunca obrigaremos alguém a dar, alguém a semear. Eu nem sei quanto você oferta, de verdade que eu não sei quanto você oferta, mas sabe
de uma coisa? Deus sabe disso, não é uma obrigação. Por que não é uma obrigação? Porque ofertas obrigadas, elas não têm poder, mas dar é uma alegria, dar é uma gratidão, dar é adoração, dar é reconhecer quem Jesus é. E eu preciso falar essa verdade com muito carinho, mas eu digo para você, você não é obrigado a dar. Ninguém é obrigado a semear, mas dar na casa de Deus é uma semeadura. Não é uma lei, mas faz parte de uma lei espiritual. Não é uma lei humana, não é a lei de Moisés, não é uma coisa que eu posso dizer, ele está em pecado. Não, mas é um privilégio, é uma bênção de Deus. Você ama a igreja, você ama Jesus, você acredita e você faz parte, amém? A palavra de Deus nos ensina a ofertar com alegria. Com alegria, amém? Eu vou concluir agora. Deixa eu tomar água. Quantos estão assim, aprendendo muito sobre isso? Eu estou usando a Bíblia o tempo inteiro. Queria que você entendesse isso. Sabe o que eu quero dizer para você? A palavra de Deus fala de prosperidade. E existe uma prosperidade bíblica. Pastor, tem a teologia da prosperidade. Esse nome vulgar que arrumaram é para outra coisa. Mas não é para o que nós ensinamos aqui. Mas existe uma prosperidade bíblica. E eu quero dizer, ela vai alcançar a sua vida. Se você está chegando nela, você vai chegar. Você vai usufruir disso. É bênção de Deus para nós. A Light, queridos, é uma igreja muito séria na administração dos seus recursos. E você faz parte de uma igreja fiel. Você faz parte de uma igreja comprometida com uma visão de Deus. Nós não somos uma igreja que anda perdida. Nós não somos uma igreja sem direção. Ontem eu estava falando isso com os líderes. Eles até receberam a visão. Cadê os líderes aí? Estão com a visão aí? Está em casa, né? Não, está aí, né? Mas, sabe, a gente é uma igreja, presta atenção, isso é importante você saber. A Light é uma igreja que tem uma visão. Sabe o que significa isso? Que nós temos uma direção. A Light é uma igreja tão séria, mas nós temos um alvo de ganhar milhares de pessoas. Quando você investe na casa de Deus, você está investindo na expansão do reino de Deus, na transformação de vidas, de pobres, de ricos, de pessoas de todas as classes sociais, de todos os jeitos. Você está numa igreja que acredita na palavra de Deus e na palavra de Deus toda. Você precisa saber disso. Nós não temos interesse nenhum em mudar a palavra de Deus e pronto, gente. Nós não vamos mudar. Uma igreja que omite ao seu povo o privilégio de ofertar é uma igreja pobre espiritualmente. Um pastor que omite esse assunto por medo de uma minoria é um pastor fraco espiritualmente. Uma igreja que omite esse assunto pode até atrair alguns que querem uma igreja que não falam sobre dinheiro. E é verdade, às vezes alguns escolhem participar de uma igreja porque ela não fala desse assunto. Mas na verdade, nós não vamos encher essa casa de pessoas com a mente de Judas. Pelo contrário, essa casa será dotada de centenas e milhares de pessoas com o coração de Maria. Por isso que nós não vamos omitir a palavra de Deus para a glória de Deus, porque Deus quer abençoar a sua vida, a sua família, e como Ele fez na vida dos meus pais, quer abençoar os seus filhos. Pela graça de Deus, nós queremos edificar uma igreja com muitas pessoas, com coração como o de Maria. Amém? Amém, graças a Deus. Você está aqui porque você ama a Deus. Eu quero chamar a banda para subir, mas eu queria que você... Enquanto eles vão aqui fazendo, se arrumando, eu queria que você só entendesse esse final da minha conclusão. Sabe o que aconteceu em Lucas capítulo 5? Lucas capítulo 5, Jesus está na praia, e ele vai chamar Pedro, Tiago e João para andar com ele. Mas antes, Jesus está ensinando, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Só que chega uma multidão e começa a apertar Jesus. Chega uma multidão, a Bíblia diz que uma multidão comprimiu Jesus, espremeu Jesus. E ele gostava de ensinar na beira do mar da Galileia, na beira dos lagos. E ele gostava de ensinar porque a voz propagava mais. Se você der um grito na beira da água, isso vai longe. Jesus estava ensinando e ele foi comprimindo. Ele já estava com o pé dentro da água e as pessoas empurrando ele. Era uma multidão. Ele tinha que falar com aquela multidão. E agora ele vê os barcos. E Pedro dá o seu barco para Jesus. Jesus pede o barco de Pedro. A Bíblia diz que Jesus pediu... Bem baixinho. Está alto aqui no retorno, por favor. Então é só aqui, obrigado. Jesus pediu o barco de Pedro. Preste atenção, quando Jesus te pede algo,
nunca é porque ele não tem, porque ele é necessitado, porque ele tem falta de algo. Sabe o que acontece? Jesus, quando te pede algo, é para te abençoar. E nós não teremos nenhuma oferta especial hoje, porque na verdade o mais especial dessa manhã é você ter o seu coração transformado por essa palavra, impulsionado por essa palavra. Mas Pedro, ele decidiu entregar seu barco para Jesus. Olha como uma pequena obediência em dar libera tantas coisas. Eu não tenho tempo para dar uma outra palavra, mas eu quero só te dar essa ideia de como Deus trabalha essa obediência no dar. Jesus pode estar pedindo algo para você, e se Jesus te pede algo, preste atenção, nunca retenha, porque quando Jesus te pede algo, principalmente se for especial, não é porque Jesus quer tirar algo de você, é porque Jesus quer multiplicar algo em você, é porque Jesus quer te abençoar. Ele pede o barco de Pedro, que estava sem peixe nenhum, o barco de Pedro não tinha peixe, eles tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada, mas quando Jesus entra no barco de Pedro, e começa a ministrar a sua palavra, dentro do barco de Pedro tudo muda. E sabe o que Jesus estava ministrando? Porque a gente atenta a essa palavra, mas a Bíblia diz que Jesus estava ensinando. Está comigo aí? Mateus 13 explica o que Jesus estava ensinando. Mateus 13 fala o que Jesus estava ensinando. Sabe o que Jesus estava ensinando dentro do barco de Pedro? O semeador saiu a semear. A palavra de Jesus, quando ele pede o barco de Pedro emprestado, quando Pedro dá o seu barco para Jesus, a palavra de Jesus era: gente, o semeador saiu a semear. Jesus estava com uma palavra de semeadura no barco semeado por Pedro. Pega a ideia. Agora Jesus, ele fala para Pedro: olha, vai, lança as redes novamente, porque agora você está sendo transformado. Agora eu sou o seu pastor, e nada faltará na sua vida. Você pode passar uma noite pescando e não pegar nada, que de dia vem a solução da minha parte. Você pode ter se esforçado a vida inteira e saído do Egito escravo, mas agora você está na terra prometida, e aqui emana leite e mel, porque vem do céu para a sua vida. Você pode estar no maior deserto, mas no deserto eu faço sair água da rocha para te abençoar. Não faltará na sua vida, não faltará nos seus filhos, não faltará na sua família. Pedro, Tiago, preste atenção, João, vem aqui, lance as redes de novo. E Pedro diz: porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar de novo. Pedro vai, põe o barco mais profundo, lança as redes, e agora vem muitos peixes, e a Bíblia diz que veio tantos peixes, que agora o barco começou a afundar, agora não sustentava mais, era peixe demais. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus faz não é só para a sua sobrevivência, é para você viver, sobreviver, e é para abençoar outras pessoas. Teve que chamar outro barco. Olha, o meu barco não é suficiente para tudo que Deus me deu, eu quero compartilhar com outro barco. Chama outro barco, vem o barco do amigo de Pedro, vem os amigos de Pedro, começam a encher aquele outro barco de peixes. Sabe por quê? Toda a prosperidade de Deus não é só sobre a sua vida, mas é sobre a vida dos seus filhos, dos seus amigos, da igreja que você faz parte. Deus não prospera uma igreja, Deus prospera o seu povo. Nós não somos uma igreja de poucos ricos, nós somos uma igreja de muitos generosos. É uma multidão de gente generosa, é isso que faz o reino avançar. Uma igreja é próspera não quando ela tem alguns ricos que contribuem grandes quantidades, mas é quando ela tem muitos generosos que contribuem fielmente a Jesus. É outra coisa, amém ou não? Nós aprendemos isso com tudo, nossa igreja é fruto dessa palavra. Mas sabe o que eu quero dizer sobre a sua vida? Convide Jesus, dá o seu barco para Jesus, fala para Jesus que em 2026 o seu barco será dele, sabe? Fala para Jesus: Jesus, eu quero melhorar, se você precisa, eu quero melhorar na minha generosidade na tua casa, eu quero começar a ofertar com mais generosidade, eu quero dar o meu melhor para o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida, eu quero ajudar os pobres, eu vou ajudar os pobres, vou ajudar minha família, mas eu não vou deixar de contribuir na
sua casa, porque eu te amo, porque essa casa é confiável, porque a sua obra vai avançar, porque eu sou parte disso, sabe? Dá o seu barco para Jesus, você vai ver o tanto de peixe, você vai ver o que Jesus vai fazer lá, e vai ter tanto peixe que você vai ter que dar para os seus filhos, você vai ter que falar: filho, vem cá, pega um pouquinho de peixe, você vai ter que chamar um vizinho, você vai ter que chamar alguém mais pobre, você vai ter que contribuir na vida de outras pessoas, porque vai sobrar na sua vida. Amém? Toda a intervenção de Jesus na Bíblia sobrou, nunca foi a conta. Nós não servimos a um Deus que faz só a conta, nós servimos um Deus além da conta. Primeira multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos. Para quê? Para quê? A pessoa com a mente de Judas sempre pergunta: para quê? Se Jesus é Deus, por que Ele não fez a conta? 5.000 homens, para quê? Não, Jesus deixa 12 cestos, para mostrar que Ele é um Deus da abundância, para mostrar que a vida dele é diferente, que a matemática do céu é diferente. Segunda multiplicação dos pães, sobram 7 cestos. Nenhuma multiplicação foi pequena, nenhuma multiplicação o povo comeu pouco, nenhuma multiplicação foi só a conta, porque Deus é mais que abundante. Amém? Está comigo aí? Fica de pé no seu lugar. A provisão de Deus é poderosa. Diga assim comigo: Deus sempre tem mais. Em Deus sobra. Em Deus sempre sobra. Amém. Deus te ama, Jesus te ama, Jesus te abençoa, sabe? Tem prosperidade para você. Erga suas mãos, sabe? Eu quero declarar: você pede uma esposa, Deus vai te dar uma família. Você pede um marido, Deus vai te dar um homem de Deus e filhos de Deus. Amém? Preste atenção. Você pede um emprego melhor, Deus te dá um mega emprego. Você pede talvez um trabalho, Deus te dá uma empresa. Você pede um cargo, Deus te dá uma influência. Entende? É sobre mais de Deus na sua vida. Ana pediu a Deus um filho, e entregou um filho, e ganhou 5 filhos. Sabe, o reino de Deus é assim. Deus nunca te devolve como você semeou, Deus sempre te dá abundantemente. Porque enquanto você pode ter muito aos seus olhos, tudo que você tiver, você pode ser o mais milionário da terra, você pode ser o Neymar, você pode ser o Elon Musk. Sabe, se Elon Musk der tudo que ele tem para Deus, sabe o que acontece? Para Deus não é nada. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono da terra, Ele tem tudo nas suas mãos, Ele governa. Nós vamos pisar em ruas de ouro, sabe? Então é muito doido o negócio. Sabe por quê? Por mais que você tente dar muito para Deus, o seu muito nunca é muito para Deus, entende? Nesse sentido de quantidade, porque Deus quer o seu coração. Seja abençoado por Deus nessa palavra.